Só começar a gravar, a gente... Aí, boa noite para vocês. Hoje, dia 9/4, 21 e 22, nós vamos iniciar nossa aula de TCC. Eu vou iniciar só para tirar algumas dúvidas de vocês quanto à postagem que eu abri, né, para vocês fazerem do trabalho. Como nós não tivemos aula sexta passada, então a gente não conversou na semana passada, né? Então hoje eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês tiverem, e aí a gente ainda vai falar sobre introdução hoje. Só me tirem uma dúvida, a gente finalizou metodologia, né? Vocês se lembram da última aula? Porque eu já dei essa aula umas 10 vezes, para 10 turmas diferentes. Acho que finalizou a metodologia. Introdução a gente não entrou não, né? Não. Ok. Boa noite, boa noite. Então, olha só, vamos lá. Acho que eu vou iniciar com a introdução e esperar o povo entrar para dar os recados tudo junto, né? Professora. Oi, Tainara. Eu só quero falar que a minha orientadora, ela cortou aquela parte da citação do Gil lá, viu? Ela falou que ela não quer aquilo. É a Ronice? Exatamente. Aham. Cada orientador, ele tem um jeito. Eu ensino conforme a ABNT, né? Então, assim, cada um, vocês sabem, o que eu estou ensinando para vocês é um modelo, certo? Então, por exemplo, eu sigo toda a estrutura da ABNT para passar para vocês, que é o que tem que ter no trabalho. Mas, como eu falei para vocês, o orientador de vocês que vai estar orientando, vai falar para você assim, faça desse jeito, faça de outro jeito, faça assim. Por quê? Porque tem trabalho de campo que o orientador pede só para colocar o experimento. Tem trabalho de campo que o orientador pede para colocar a parte metodológica umas 10 linhas antes. Então, vai muito de orientador para orientador, ok? Lembra do que eu falei no primeiro dia de aula. Cada professor vai orientar vocês de uma forma, certo? Qual que é a minha função aqui para vocês? Ensinar a estrutura. Eu não vou poder entrar no texto, eu vou ensinar vocês a sair do lugar. Por exemplo, tem orientador que até hoje nunca respondeu o aluno. Um exemplo. Então, qual que é a parte que vocês vão ter o acompanhamento? Por enquanto é comigo. Mas pode acontecer de chegar lá na frente, né? E seu orientador falar para você assim, tire tal coisa, ou coloque tal coisa. Isso pode acontecer, tá certo? Então, qual que é a minha função com vocês? Ensinar a estrutura segundo a BNT, ok? Ok. Mas daí você não vai tirar a nota por não ter o Gil lá, não, né? Quem dá a nota, Cainara, é o seu orientador. Ah, não, beleza. Tá? Porque eu não entro na orientação dele, eu entro somente na estrutura. O que eu vou olhar? Se você fez o tópico, certo? Independente, eu vou olhar o que você fez de tópico, não o restante. O que eu ensino? Eu ensino para vocês como eu ensino para o meu orientando. Por exemplo, o Charlie, no dele é obrigatório ter. Entendeu? Então, vai muito de orientador para orientador. Certo? Samuel, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você abriu o áudio. Sim, não, eu ia te perguntar se para você tinha que mandar, mas aí você já respondeu. Vocês vão colocar na plataforma. É obrigatório, senão vocês não vão com nota de primeira VA. Não, fala assim, essa parte do Gil aí, para você agora que a gente vai mandar a partir do dia 12, como a Ronice não exige, você também então vai exigir. Não. O que eu ensino para vocês é só a estrutura. Quem é que orienta? Por que eu falei que vocês têm que postar de acordo com o orientador de vocês? Porque é ele que vai olhar e vai falar assim, olha, tira isso, eu quero que você coloque aqui a estrutura do laboratório, eu quero que você coloque aqui a localização da fazenda. Então, é o seu orientador quem vai te levar a orientar em cada pedacinho. Por exemplo, eu sei que a Raquel, por exemplo, que é da Ludiene, ela segue a mesma linha minha. Eu sei que o Rafaelzinho também faz a mesma metodologia que eu. Eu sei que a Cibele segue a mesma metodologia que eu. Então, é um ou outro professor que não segue
a estrutura real, né? Então, cada um tem um jeito, gente, certo? Por exemplo, eu não sei ainda o jeito do Carlos, porque é a primeira vez que ele está orientando comigo, né? Então, eu não sei se ele vai pedir para tirar, se ele vai pedir para colocar, mas normalmente mais é a Ronice que tem o jeito próprio dela trabalhar, porque ela prefere que coloque já o experimento, que não fique colocando sobre o que é a estrutura. Aí vai de cada orientador, tá certo? Então, lembra, o que eu ensino para vocês aqui é a parte de como vocês iniciam, como vocês começam, como vocês vão desenvolver o trabalho de vocês. E eu dou exemplos, mas quem vai falar para você o que deve ter no seu trabalho é seu orientador, tudo bem? Não quer dizer que a professora pediu o terceiro parágrafo sobre dados do mundo. Aí você fala para mim assim, professora, eu não achei. Quem tem que achar é seu orientador. O que eu estou te ensinando? Um exemplo para você sair do lugar. Certo? Estão entendidos isso? Qual que é a minha função e a função do orientador? Vocês estão entendidos, separadinho? Cainara, entendeu? Entendi, professora. Certo? Então, assim, Ok, entendido. o que eu vou passar para vocês é a estrutura segundo a BNT. Mas cada orientador, ele molda de acordo com a orientação, com o costume dele, com a faculdade que ele estudou, né? O EG é um estilo, igual eu, Rafael, Cibele, a gente é tudo EG, a gente tem um estilo. A Ronice, ela é o FG, ela é o NB, então ela tem outro estilo. Então, vai de orientador para orientador, tá bom? Ludiane, você queria perguntar? No caso, a minha orientadora também pediu na metodologia para colocar uma citação falando sobre referencial bibliográfico. Sim, a Raquel, ela segue o mesmo raciocínio meu, tanto que ela era professora de TCC, né? Então, assim, a gente segue um mesmo estilo, a Cibele também, cada um da gente. Então, olha só, pessoal, aqui peraí, vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Estamos sim. Só para vocês entenderem aqui, ó. Tá aqui. Postar tema, justificativo, isso aqui foi desde o primeiro dia de aula. Eu coloquei dia 5 aquele dia, porque não precisava de ser no modelo. Lembra que desde o primeiro dia de aula a gente aprendeu tema e justificativa? Depois vocês aprenderam objetivos, justificativa depois da correção, e a metodologia foi a última aula, né? Aí eu coloquei aqui para vocês, que é para postar para mim, porque é referente à nota de primeira VA, ó, primeira VA, postar o título, o objetivo, a justificativa, a metodologia, até o dia 12, no modelo, ainda, já no modelo. Aí, se vocês verem, tá assim, ó. Postar no dia 12. Quando eu entro aqui na minha configuração, tá aqui, ó. Data de entrega dia 12, porque é o primeiro dia da prova. E a data limite que o sistema vai aceitar é dia 16, sexta-feira, que é a nossa aula, até 23h59. Então, é a data limite. Do dia 12 ao 16, ele vai aceitar. Mas deu 23 horas e 59 minutos da sexta-feira, o sistema vai fechar, ok? Só para vocês entenderem, para quem me perguntou lá no grupo, certo? Da mesma semana de prova, vocês vão ter a mesma semana para postar. Por que eu não posso deixar para frente? Porque cada um desses tópicos que eu pedi para vocês foi ensinado em aula e eu pedi para vocês trazerem na outra aula. Se alguém não fez, é porque está muito atrasado, né? E aí, essa parte que vocês vão postar, alguns o orientador já olhou esse fim de semana, outros o orientador ainda não respondeu. Se deu na sexta-feira da outra semana, o orientador não tiver corrigido ainda, posta o que você encaminhou para ele. Não deixe de postar. Todo mundo entendeu? Combinado? Certo? Eu acho que gerou um pouco de dúvida Combinado. aí, professora, porque você colocou até dia 12. Tá escrito Mas no é porque tópico. era até dia 12, Lucas. Porque eu ensinei e pedi para vocês mostrarem para mim, olha que dia.
Só para você entender. Ó, hoje são 9. Dia 2 foi feriado. Dia 26 eu ensinei metodologia. Faz 15 dias. Dia 19 eu ensinei a outra e pedi para vocês trazerem dia 26. Dia 12 eu ensinei o objetivo e pedi para vocês trazerem dia 19. Quem está seguindo o que eu estou pedindo não está com nada atrasado. Quem é que vai gerar dúvida? Quem é que vai estar pior? Quem não fez nenhuma dessas etapas aqui durante as semanas, certo? Quem não conseguiu fazer a primeira etapa do título, quem não fez a semana da justificativa, quem não fez a semana do objetivo, quem não fez a semana da metodologia, aí vai ter que fazer tudo de uma vez, aí aperta mesmo, certo? Lembra que eu estou fazendo por aula com vocês, eu não estou deixando aberto, certo? Por isso que não tem como a gente deixar, vamos deixar lá na frentão, tá? O que que tem como? Tem como, assim, vocês fazem o esboço, manda para o seu orientador e vai deixando, mas a gente tem datas para vocês irem postando para que vocês tenham controle. Se eu simplesmente falar para vocês, a data de vocês postarem o trabalho final vai ser dia 31 de maio, você vai mexer no seu TCC dia 15 de maio. Alguém duvida? Se eu falar para vocês, ó, gente, o TCC vocês vão me entregar ele completo dia 31 de maio. Alguém duvida que você vai trabalhar principalmente nele do dia 16 ao dia 31 e não vai dar tempo? Se eu deixar aberto aqui para vocês sem fases. Se eu deixar aberto aqui para vocês sem as fases, vai dar dia 15, vai ter gente perguntando para mim o que é para pôr no título. Vai dar dia 22, vai ter gente perguntando o que mesmo que põe no objetivo. E aí vai dar dia 31, vai ter gente chorando porque a plataforma fechou. Então, a gente vai continuar fazendo por fases, certo? Todo mundo entendeu essa parte? Que foi passado de semana por semana? Certo? Lucas, entendido? Samuel, Cainara, Túlio, galera, geral? Nossa, já tá com o orientador para corrigir. Beleza. Entendi, Tá professor. ótimo. Mas lembra, não precisa vocês ficarem em cima do seu... Não precisa você ficar em cima do seu orientador, cobrando. Se deu o dia e ele não tiver te encaminhado, não tem problema. Vocês vão postar para mim sem a correção dele, ok? Eu só não entendi aquela postagem das outras páginas, que é da justificativa e tem outro tópico, que você falou que não precisa ser corrigido por orientador. Precisa postar também? Como é que é? Não precisa de ser corrigido? Entrei até o dia 12, tem que postar. Não, deixa Você eu te acabou de explicar, falar. Milena. Aqui, ó. No primeiro dia de aula, esse tema aqui estava aberto. Tema e justificativo. Uhum. Eu mudei a data para dia 5, porque tinha gente que não tinha postado. Aí eu abri o objetivo justificativo no dia daquela aula, e estava a data do dia daquela aula. Só que a maioria de vocês, muitos de vocês, deixaram para ver o orientador até essa semana. Por exemplo, o Helder viu o orientador dele ontem, um exemplo, né? Que ele entrou depois. E outras pessoas só conseguiram ter resposta dos orientadores essa semana. O que eu fiz? Essas duas, para quem postou, foi aquelas que eu abri durante a aula, para a gente corrigir, que eu fui lendo junto com vocês. Então, essas duas postagens aqui, tanto faz. Qual que é a postagem que vai valer a parte da primeira VA? Essa aqui, ó. Porque ela tem o tema, que é o título, a justificativa, o objetivo e a metodologia. Então, qual que eu vou olhar? Essa última. Essas duas aqui foi para o dia da aula, ok? A que vale nota é essa aqui. Deu para entender? Milena? Entendi agora. Certo? E para quem tinha dúvida, né? Certo? Calita, eu tô até emocionada com você assistindo a aula de TCC. Não só a Calita, parece que eu vi o Lauro aqui, gente. Será que eu vi mesmo? Deixa eu ver. O Lauro, eu até emocionei aqui agora. Pensa. Professor, eu tô me enrolando com as coisas desse Covid aqui em casa que você não tem noção. Menino, nem fala. Eu já tive 3 perdas só essa semana. Hoje eu vim dar aula arrastada para vocês, porque semana passada foi feriado, né? Mas vamos lá.
Nós não podemos mais conversar porque nossa aula já está praticamente acabando. Então, prestem atenção. Vamos lá. Alguma dúvida sobre como vai ser a composição da nota? Alguém de vocês? Dúvidas? Sim ou não? A nota, então, da primeira VA vai ser só a postagem. Lembra o que eu expliquei no primeiro dia de aula? Vocês não vão ver a nota agora, porque a nota da primeira VA, ela equivale a quando você apresenta a nota de segunda VA. Por exemplo, se eu lanço agora, você está lá com 90, aí você fala assim, passei, né? Você acha que você já está passando, que você tem que tirar 30. Não, não é assim. Essa nota de primeira VA, ela é lançada no dia que você apresenta a banca. Por quê? Porque se você não finalizar o TCC, não tem nota de primeira VA, certo? Mas eu tenho que lançar e deixar ele fechado para que vocês tenham como continuar o TCC. E aí, na hora que você defende a segunda VA, vai aparecer as duas notas. Qual que é a nota de segunda VA? É a nota que eu dou, que é dessas fases, certo? De segunda VA. E, por último, a nota que a banca dá. Então, a banca vai te dar uma nota de 0 a 10, né? Vocês que é TCC 1, é 7 pontos do trabalho escrito e 3 pontos de apresentação. No TCC 2, já é 5 pontos escrito e 5 pontos de apresentação. Então, ela é mais fácil da gente ver. Deu para entender, gente, como é que vai ser a composição da nota? Certo? Deu sim, certinho. Diga, Ricardo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tá joia? Joia. Esse primeiro aqui a gente vai apresentar para a banca? Não... Banca bonitinho no final do semestre. Vai ter banca bonitinho. Como? Banca lá na faculdade. 3 professores, seu orientador mais 2 pessoas, irão assistir a sua apresentação, trabalhinho impresso, bonitinho, se bem que esse semestre não foi impresso por causa da Covid, né? Uhum. Vocês terão a banca em junho, possivelmente na semana do dia 15 de junho para frente, até dia 30 de junho, são as bancas de TCC de vocês. E aí tem quem é que escolhe a banca, na verdade, assim, a gente vai ver a disponibilidade dos professores do curso para estarem nas bancas. Normalmente, né, na engenharia, sou eu, Paulo, Cibele, e a gente reveza aí com a Luciana, a gente monta 2 equipes de banca. Na agronomia, a gente já olha o professor da área. Por exemplo, se eu for assistir uma banca de um trabalho da Cainara, por exemplo, eu consigo ajudar ela na parte da escrita, mas como eu não sou agrônoma, como eu não tenho um conhecimento específico, com certeza, se o Rafaelzinho fosse da banca da Cainara, ele vai ter uma contribuição muito maior. Então, a gente tenta escolher aí os professores que trabalham com determinadas culturas e tal, né? Diferente, por exemplo, da banca do Charlie, que ele está mexendo com microbiologia, né? Aí tem como a gente está trabalhando junto. Então, as bancas, quem monta sou eu, não é vocês, certo? Não é você, eu quero o Vinícius na minha banca, né? Não, é a disponibilidade que a gente achar do professor que seja mais próximo da área de vocês. E aí, a banca vai acontecer em junho, e essa nota é de 0 a 100. Entendeu, Ricardo? 70 do trabalho escrito, que os 3 professores dão, e 30 da apresentação, que os 3 professores dão. Ok, obrigado. Certo? E quem for dupla, a nota do trabalho escrito é igual para a dupla, e a nota da apresentação é diferente para a dupla. Então, por exemplo, a Milena e o Max. Os 2 tiraram 65 no trabalho escrito. Aí vem a Milena e estava muito nervosa na hora da apresentação, tirou 1. E o Max conseguiu deslanchar lá na hora e tirou 3. A nota vem diferente para os 2, mesmo sendo duplo, ok? A nota não tem que ser igual. E nós 2 tem que postar, né, no Moodle? Ou o trabalho escrito? Sim. Ou só uma Vocês pessoa? vão postar. Os 2 vão postar para que a gente tenha como dar nota. Eu só consigo mexer lá no Moodle se você tiver o arquivo postado. Ok? Entendi. A dupla posta.
Carlomar, diga. Essa apresentação, boa noite, né? Essa apresentação, ela vai ser feita online ou vai depender de como tiver a pandemia, mas daqui para frente? Vai depender da pandemia. Vamos ver como é que tá junho. Semestre passado foi ao vivo, foi presencial. Mas a banca são só 3 professores na sala e você. Não tem público. A gente proibiu o público, né, por causa da Covid. Mas não vai ninguém, só vai quem vai apresentar. A gente fica de máscara, os professores, o aluno pode tirar a máscara na hora da apresentação, porque a distância é mais de 2 metros, e a gente conseguiu fazer as bancas bonitinhas. A diferença é que na hora de tirar a foto do final, a gente não abraça. A foto é cada professor mais longinho de você. Mas deu certo. E aí, vamos supor, eu apresentei meu TCC1 e, sei lá, fui reprovado. Eu não vou poder mais fazer aquele projeto, vou ter que iniciar outro projeto ou só fazer a correção e refazer o TCC1? Depende da banca, depende do seu orientador. Se a banca falar para você, ó, não dá para fazer, seu orientador vai te orientar a mudar. Agora, se a banca falar para você assim, ó, eu falo para você mudar o tema e tal coisa, aí seu orientador vai te ajudar a reiniciar com outro tema, com outro objetivo e tal. A importância da banca no TCC1, ela vai olhar muito a metodologia, para vocês que vão fazer culturas, né? Por exemplo, o Charlie vai lá usar o Streptomyces. Não, é o... Qual que é, Charlie? Tricoderma e o bacillus. É verdade. Então, o tricoderma, ele vai utilizar para correção e tal, lá do solo. Aí, eles olham lá e vê que o Charlie colocou que vai precisar de 7 sacos de tricoderma e ele coloca lá na tabela de custo dele que ele vai gastar lá R$1.000, um exemplo. Aí a banca vai falar, ó, Charlie, seu trabalho tá legal e tal, mas vamos mudar essa metodologia. Você vai fazer com tantos, em vez de você usar tricoderma, você vai usar tal coisa. Então, a banca ela é muito importante no TCC1 para isso, para que eles olhem com outro olhar que seu orientador ainda não viu, e ele fale como será, como que vai ser esse andamento, né? E ele vai passar para você como que vai ser essa estrutura. Tudo bem? Todos entenderam? Mas, então, no TCC1, a banca vai mais como orientar do que avaliar. Era isso que eu ia falar agora. A função do TCC1 é orientação. Às vezes, igual assim, você vê o Rafael na banca TCC1, ele fala assim, mas e se você fizer tal coisa e tal, aí você tá achando que você tá com trabalho muito ruim. Aí você vai lá e tirou 97. Aí você fala, uai, mas por que eles falaram tanto? Para fazer o seu TCC2 ficar melhor. Entendeu? Agora, o TCC2, não. Se ele vier errado, você perde nota. Entendeu? Se ele vier ruim, o seu orientador vai falar. Por exemplo, eu posso falar que até agora o Lauro é meu orientando. Até agora a gente não teve uma orientação. Então, se a banca perguntasse para mim hoje, e aí, você acha que o Lauro foi esforçado e tal? Eu ia falar assim, ó, ele teve muitos problemas familiares, mas ele não teve muita orientação, ele não me procurou tanto. Então, o orientador, ele é fundamental na sua banca, para te defender ou não, certo? Então, por isso, vocês têm que estar mais dedicados a fazer essa procura, porque aí eu vou falar assim, olha, o Carlomar, ele é um menino muito dedicado, não ficou tão legal, mas sim, me procurava toda semana, ele tentava, então vamos dar esse voto de confiança para ele, tal. Entendeu? A banca é muito isso, do TCC1. TCC2 tá ruim, aí eles vão ou mandar você refazer, ou eles vão te passar, ou eles vão falar para você passar com ressalvas só depois que você entregar essas correções. Certo? Ok? Mas se você reprovar tem que estar muito ruim, né, gente? Você tem que não ter feito nada. Aí é complicado. Porque, na verdade, o orientador não deixa você nem ir para a banca, se ele vê que você vai reprovar. Se meu aluno não fez, ou se ele me mandou muito ruim, eu falo assim, não, você não vai. Ah, professora, mas eu quero passar pela banca, então vai por sua conta e risco. Né? Acontece também.
Então, todos entenderam que vocês têm semana que vem para postar o título, objetivo, justificativa, metodologia, né? Vocês viram o modelo que está aqui na plataforma? Não sei se vocês já viram o manual. Ó, o manual de vocês, ele fala tudinho, como vem a folha de rosto, como é a formatação, como é a citação. Alguém já abriu isso aqui? Olhe, tá? Ele fala sua função, função do orientador, né? O que é obrigatório ter, ó? O que não é obrigatório, o que é obrigatório. Então, fala qual é a função, qual que é a lista, qual que é as citações que eu já ensinei para vocês. Então, tá tudo aqui no manual, bonitinho, como fazer revisão. E aí, pessoal, tá vendo essa ficha aqui? Essa fichinha da página 28? Essa ficha aqui é o termo de aceite do seu orientador. Essa ficha, eu preciso que vocês postem ela para mim, tá? Pelo menos até o dia 20. Dia 20, não, dá mais um pouquinho, deixa eu ver aqui que dia. Vou dar para vocês até o dia 24 para vocês postarem. Por quê? Porque tem orientador que até hoje o aluno não procurou, né? Então, eu preciso disso aqui preenchido. Vocês vão me encaminhar na plataforma, eu vou abrir o link. Por quê? Porque sem essa carta de aceite, seu orientador não tem como ser colocado na banca. Ok? Tá aqui nos anexos. Eu vou abrir para vocês. Essa aqui é a ata da banca de vocês, ó. Dia da banca. Vai vir aqui seu nome, nome dos 2 avaliadores, do orientador, trabalho escrito vale de 0 a 7. Quanto que seu orientador te deu, quanto que o avaliador te deu e tal. A apresentação oral, se for uma pessoa só, se for 2, quanto que cada professor deu. E aqui vem as observações, caso tenham. Né? Depois vocês dão uma olhadinha nesse manual, ok? Ele está aqui no tópico manual. Aqui, ó. Aqui eu coloquei uma gravação para vocês, que alguém me mandou um recado hoje pedindo citação direta e indireta. Tem uma aula aqui de citação direta e indireta minha. Mas lembra que aqui, ó, tem vídeos e vídeos para vocês, ó, como fazer citação direta e indireta. Tá cheio de material para vocês. E aí, o modelo que está aqui é o da engenharia. Qual que é a diferença dele para agronomia? O nome do curso. Vamos lá. Então, é esse modelo aqui que você já vai colocar a estrutura do seu trabalho para ser postado agora. Então, onde está a engenharia ambiental e sanitária, a galera da agronomia vai pôr agronomia, né? Tem aqui, tem aqui. Escreve o título, vai colocando seus dados, bonitinho, já está formatado, já está do tamanho que tem que ser, tá certo? Já está com o texto que tem que ser, você só muda o nome do curso. Aí vai vir aqui a introdução, que a gente ainda não vai pedir para essa, você deixa em branco. Objetivo já tem que estar. Justificativa já vai ter que estar. Revisão da literatura em branco. Materiais e métodos tem que estar. Ok? Resultados esperados vai ser nossa próxima etapa. Certo? Até aí. Oi. Na metodologia, eu tenho que citar uma lista de materiais e depois, assim, descrever, ou só descrevendo é suficiente? Eu prefiro, como sou orientadora, eu prefiro que você fale durante o texto. Não precisa de ter a lista. Agora, se você quiser colocar uma lista de custo, lista de material, mas como é de onde você trabalha, então não tem necessidade. Tá certo? Agora, pode acontecer de outro orientador pedir para colocar. O que será utilizado? Isso. Tipo receita de bolo. Ingredientes e modo de usar. Depende muito de cada orientador, tá bom? Sora, no meu caso lá, eu coloquei, ele pediu para colocar, sabe? O passo a passo que eu fiz lá, as contagens, tudo certinho, né? Mas mas eu não coloquei, tipo assim, o que foi usado mesmo, balança, fita métrica, esses trem eu não coloquei, tem necessidade? Não, mas você tem que falar, foi pesado em balança tal, foi utilizado fita tal, lembra do modo de fazer, da receitinha de bolo, você não precisa de colocar lá, será utilizado para o trabalho, balança,
cita, isso. Não, você vai contar como que você utilizou, ok? Lembra que eu falei, receitinha de bolo. Pessoal, até aí todo mundo entendeu, certo? Então, prestem atenção. Alguns orientadores pedem a introdução no início e alguns orientadores pedem a introdução para o final. Como assim, professora? Tem professor que só vai pedir para você fazer a sua introdução quando o trabalho já estiver praticamente pronto. E tem orientador que pede agora do início, né? Ele te dá uma estrutura, ele te dá um passo a passo aí para você seguir, e ele já vem agora no início. O que tem que vir na introdução? A introdução, normalmente, ela vem contando o conceito do seu trabalho, o conceito do seu tema, né? Ela vem contando alguns dados sobre o seu trabalho, tipo assim, ó, dados sobre o mundo, sobre aquele tema, dados do Brasil, dados, por exemplo, vamos dizer que o Carleomar vai falar da soja. Então, ele vai vir falando que a soja é um grão que mundialmente é exportado assim, 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 assim. Aí ele vem com o segundo parágrafo e coloca: o Brasil é o 5º maior exportador de soja, não sei qual é mais, mas ele é o exportador de soja, que devido a isso, e ele coloca a história ali, coloca sobre o trabalho dele, introduzindo o tema, para que esse tema seja discutido posteriormente aí, né, no referencial teórico. Então, a introdução, você vai tentar buscar nessa introdução, falar sobre o seu trabalho para que chame a atenção de um público. Então, se a introdução ela é bem escrita, o público vai querer ler o restante do trabalho. Se a introdução não é legal, é igual o filme, quando você começa a ler lá a sinopse. Se você olha ela e vê que é sem graça, você não quer nem tentar saber do restante, né? Você nem quer assistir aquele filme, dependendo do nome e etc. Então, é muito importante que vocês visualizem a introdução, né? Sendo aí a parte que você mostra o que é seu tema, para que as outras pessoas fiquem querendo terminar de ler seu trabalho. Por exemplo, no trabalho do Charlie, ele vai iniciar falando sobre a cultura. O seu é soja, né, Charlie? Sim. Então, o Charlie, ele inicia falando sobre a cultura da soja no mundo, no Brasil e tal, até ele falar que vários patógenos influenciam na agricultura da soja. Aí ele inicia falando sobre, né, os patógenos que vão influenciar naquilo. E aí ele fala sobre os principais que influenciam dentro do referencial teórico. Então, a introdução ela é muito importante. Deixa eu abrir uma introdução de um trabalho para vocês, só para vocês terem uma noção. Mostrar para vocês o trabalho da Ellen. Deixa eu abrir o trabalho da Ellen para vocês terem uma noção. A Ellen, ela fez um trabalho sobre o descarte incorreto de medicamentos e os impactos causados no meio ambiente. Impacto você jogar medicamento no lixo ou na torneira, na pia, né? Olha a introdução dela. Ela colocou: no Brasil, o Brasil está entre os maiores consumidores de medicamentos no mundo. A vigilância sanitária diz que a maior parte dos medicamentos, eles são utilizados principalmente como diagnóstico e paliativo. A Organização Mundial da Saúde diz que as necessidades clínicas e que remédios têm que ser aplicados com doses adequadas, e fala do mundo. Aí vem aqui: o consumo indevido dos medicamentos pode levar tal jeito, tal jeito. Aí ela vem com dados, tentando mostrar sobre essa importância. Aí ela vem com a legislação e fala sobre o CONAMA, que diz que o descarte tem que ser feito de tal forma. Até que ela fala sobre a importância de se estudar sobre esse tema e não prejudicar o meio ambiente.
e aí ela fala sobre os objetivos. Então, o de vocês, ele segue nesse mesmo estilo, mesmo que seja uma cultura. Você está estudando sobre o morango, você vai falar que o morango, ele é um fruto da família tal, que ele é cultivado, que ele é arbustivo, que ele é isso. Aí você fala que no mundo, o mercado do morango vem aumentando, que no Brasil já se sabe que as principais áreas de cultivo do morango são essa. Então, vocês vão introduzir, utilizando dados importantes para chamar o público para ler o seu trabalho. Deu para entender, gente? Deu. Sim. Certo? Então, a introdução, lembra, presta atenção. Na introdução, cadê o negócio que eu abri agora, gente? Aqui. Então, esse é o modelo. Será que eu fechei o da Ellen? Não. Lembra que o parágrafo não é seu, que se você está usando dados, você vai ter que fazer aquele discurso indireto que a gente aprendeu lá na terceira aula. Ó. Aqui está com as palavras da Ellen, e mesmo sendo com as palavras dela, tem um autor que falou que o Brasil é um dos maiores consumidores de medicamentos. Tem o autor que falou, Brasil, aqui em 1973, que é a lei. Tem aqui a Organização Mundial da Saúde, que fala sobre isso. Tem aqui esse cara, aqui esse piveta, que falou sobre o crescimento da população. Então, cada parágrafo que for, que você leu em um trabalho e você fez o discurso indireto aqui, lembra de colocar a citação. A dica que eu dou quando vocês estiverem fazendo a introdução. Fiz esse parágrafo aqui. Ele é do Vaz Freitas Cirqueira, em 2011. Eu já vou lá na referências e eu já vou colocar ele aqui. Certo? Por quê? Se você for fazendo desse jeito, no final evita sofrimento. Se você for deixando tudo para a última hora, você pode até deixar para formatar depois. Mas fez um parágrafo, ele é desse autor, já vai lá e já coloca a referência. Porque aí você adianta um trabalho que você vai ter lá na frente, que depois você não acha mais esse autor e você não sabe de onde você tirou. E aí é um problema, quando você não sabe, porque aí você vai ter que tirar do seu trabalho. Aí nós estamos lendo aqui, você viu esse parágrafo aqui sem citação. O que significa? Que quem escreveu esse parágrafo foi a Ellen, porque não tem citação, porque é coisa que ela falou. Então, quando você estiver estudando, ver um parágrafo sem citação, significa que é o autor desse trabalho que você está lendo que está falando. Todo mundo está entendendo isso? Então, você abriu um trabalho, viu que aquele parágrafo não tem citação, significa que quem está falando é o autor desse trabalho. Se tem citação, significa que é uma citação indireta, ou direta, se tiver entre aspas, que ele leu no trabalho de alguém, né? Então, lembra disso. Por que eu estou falando de vocês colocarem citação nos seus parágrafos? Para que as pessoas olhem e saibam quem foi que você abordou, que não é seu. Ó, Brasil, porque é lei. A Ellen deixou esse parágrafo aqui, professora, sem nada de autor. Mas por que ela fez isso? Que ela falou que a classificação a seguir segue Brasil 2004. Então, todos esses aqui é do mesmo autor. Então, assim, vocês têm várias formas de fazer, mas lembrem-se de colocar a citação indireta, porque a citação direta deixa para a lei, deixa para aquilo que realmente você não consegue colocar com as suas palavras, e tenta abusar da citação indireta, sem mudar o sentido da frase do autor. Certo? Ok, até aí? Então, olha só. Ok. A introdução, ela vai ser a primeira parte que vocês vão estar escrevendo e tal. Aí você fala assim, professora, minha orientadora falou que não é para eu fazer a introdução agora. Você vai mexer com referencial teórico, não tem problema. Cada orientador é de um jeito, eu vou falar de novo, tá? Então, por exemplo, você vai perguntar, professor, nós vamos fazer a introdução agora ou só no final do trabalho? Pergunta, certo? Se ele falar assim, não, a introdução é a última coisa do trabalho. Então, agora, quem que você vai mexer? No referencial teórico. Porque o referencial teórico é do mesmo estilo, certo?
Deixa eu mostrar o referencial teórico para vocês. O que é um referencial teórico? É onde você vai escrever sobre o seu trabalho. Cadê esse aqui? É o TCC2. Revisão da literatura, né? Que é o mesmo que referencial teórico. Normalmente eu faço alguns tópicos para facilitar na escrita. Então, tá revisão da literatura. Como o trabalho da Ellen era sobre descarte, o primeiro assunto que eu pedi para ela abordar foi sobre política nacional de resíduos. Então, seu orientador vai te ajudar nesses tópicos aqui, para você começar a fazer. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, o que é que eu fiz com o Charlie. Deixa eu achar ele aqui. Charlie. Charlotte. Charlie. Charlie, será que eu escrevi errado o seu nome? Acho que não. Do jeito que você mandou para mim. Não, Espera aí, que eu vou resolver aqui agora. Deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz para ficar mais fácil. Carlos Crespo, seu nome é Cristiano. Ah, esse é o do Charlie, peraí. É o que eu mandei pro Charlie. Você já recebeu, né, o que eu mandei para você? Aham. Então, por exemplo, a gente já fez orientação, eu com o Charlie, e eu já coloquei para ele aqui o que eu quero na introdução, né? Ele vai falar sobre a soja, ele vai falar sobre nematóides, ele vai falar sobre os patógenos, ele vai falar sobre a importância do controle da soja. E eu já fiz com ele quais são os tópicos que eu quero no referencial teórico. O trabalho dele é controle biológico de nematóides das lesões, né, na cultura de soja. Então, o primeiro tópico que ele vai falar é sobre a soja, o nome científico, histórico, dados sobre importação, exportação, fazer um referencial. O segundo tópico do Charlie, por exemplo, é os principais patógenos que prejudicam a cultura de soja. O terceiro já entra em nematóides, que é o que ele quer fazer, né, o título dele. E o quarto tópico fala sobre controle de nematóides. Isso é meu referencial teórico para eu poder fazer o experimento e a gente já ter isso aqui referenciado, para começar somente na discussão. Então, o meu jeito de trabalhar como orientador é esse. Seu orientador, ele pode ser assim, como ele pode só falar para você. Tente achar os tópicos principais que vocês preferem. Tentem achar algo sobre o histórico. Faça de tal jeito. Então, cada um tem um jeito de trabalhar, ok? Então, o que vocês vão começar a fazer? Vocês vão procurar, né, os artigos que vocês viram e começar a escrever ou a introdução, se seu orientador quiser ela primeiro, ou vocês já vão começar a trabalhar com referencial teórico. Ok? Deu para entender? Professora, mas semana que vem é semana de prova, eu não vou dar conta e tal. Então, vamos fazer um combinado aqui. Eu não vou judiar de vocês, ok? Semana que vem é o último dia da postagem dessa parte que eu já pedi para vocês. Então, prestem atenção. Dia 16, nós não teremos aula online, ok? Para quem não tiver conseguido fazer aqui, ou se vão dizer que você esqueceu de fazer uma prova, você não teve tempo de fazer a prova de terça-feira, usa a sexta para você fechar. Olha o que eu estou fazendo. Vocês não vão precisar de comparecer na aula presencial aqui. Mas no dia 23, eu já quero, tá? Dia 23, eu já quero que vocês tragam um esboço, ou da introdução, ou do referencial teórico. Ai, professora, mas o que é isso? Um tópico, pelo menos. Certo? Todo mundo entendeu? Semana que vem vocês estão livres para fazer as provas de vocês. E mexer com o TCC e postar para mim até dia 16. Certo? Tá do dia 12 ao dia 16. E aí, na outra semana, pós-prova, que vocês vão ter vista de prova, não vai ter atividade e tal. Essa semana aqui,
vocês já vão tentar trazer alguma coisa escrita aí de introdução ou referencial teórico, depende do seu orientador. Combinado? Combinado. Combinado. Para mim, Combinado. certo? Então, semana que vem nós não teremos esse encontro, vocês vão poder fazer suas provas bonitinhos, sem pensar no TCC. Por isso que eu tinha colocado dia 12. Se você posta o seu TCC dia 12, você tira isso da cabeça e vai fazer as outras matérias, né? Mas, para quem ainda está um pouco atrasado, até dia 16 você posta o TCC, não precisa de me encontrar, aproveita o horário da aula para mexer, e aí na outra semana vocês já vão trazer para mim ou um pouquinho de introdução ou um pouquinho de referencial teórico. Certo? Ok. Alguém tem alguma dúvida? Pergunte. Lembra, vou ler meu artigo, vou fazer o discurso indireto, vou fazer com as minhas palavras o parágrafo. Fiz o parágrafo todo com as minhas palavras, mesmo assim eu vou colocar o autor que eu li, né, naquele parágrafo, e eu aproveito e já vou lá e já faço a referência. É a dica mais certa que eu dou para vocês, ok? Para vocês não se perderem. Certinho? Então, amores, era isso, né? Daqui 1 minuto nossa aula acaba. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte agora, ou cale-se para sempre, ou pergunte lá no grupo, que eu respondo para vocês. E eu desejo para vocês uma semana maravilhosa de prova. Não deixe para a última hora, tente fazer as provas nos dias corretos das aulas, porque quando a gente deixa acumular alguma coisa, dá errado, né? Então, comecem a fazer que vai dar tudo certo, tá? Eu vou estar torcendo por vocês, essa reta final é a melhor, que a gente está com TCC na cabeça, matéria de cá, estágio de lá, então, comecem a pensar um pouquinho aí, mais lá na frente, tá? Vocês já estão no final, tá acabando, logo a gente está comemorando a formatura de vocês. Depende muito de vocês, o TCC depende muito de vocês. Igual eu falei pro Helder ontem. Falei, falei, se você se dedicar, você consegue. O TCC só depende de você, mesmo que seja dupla, né? Caso da Milene e do Max, caso da Aline, né? Se você se dedicar, você dá conta. Lembrando que a nota é individual, não é da dupla. Então, se seu amigo não dedicou e só você, pode acontecer de um passar e o outro não. Então, os dois têm que trabalhar juntos. Ok? Ainda mais quando a dupla é de 2, né, professora? É porque a dupla de 3, menino, dá um problema, nem te conto. No RH é trio, gente, porque é tecnólogo. Eu vou falar para vocês, é um problemão. Porque sempre tem um que não faz, aí um reprova e 2 passam, é tenso. Então, gente, boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, abre aí, fale comigo, bebê. Converse, aproveite, pergunte. Professora, Diga, Charles. o TCC 2, no caso, é o 1 mais o... Ou tem que começar tudo de novo, ou é só terminar? Continuação. É assim, Charlie, o TCC 1, nós vamos fazer introdução, objetivo, justificativa, que vem no último parágrafo da introdução, né, ou é tópico, metodologia, resultados esperados, que é pequenininho, é o que você espera do seu trabalho, cronograma e referência. Seu trabalho não tem resultados ainda. O que é o TCC 2? É resultado, discussão e conclusão. Então, nesse TCC 1 agora, vocês já fizeram objetivo, já fizeram justificativo, já fizeram metodologia. O que falta vocês fazerem? Introdução, referencial teórico e resultados esperados. Falta poucos tópicos. O TCC 1 ele é de boa. O TCC 2 não, porque o resultado da sua plantação, ele não vem no TCC 1, ele vem no 2. Certo? Eu então, acho que o 2 é mais fácil. Para você que está lá no campo, Charlie, que você tem a prática melhor do que a escrita. Agora, tem aluno que na hora de sair para campo, de sair para achar resultado, tem uma dificuldade tremenda. Tem aluno que faz o referencial teórico em 2 dias e está ótimo. Na hora que ele chega para fazer uma plantação, ele não dá conta, ou ele
ou ele precisa de ajuda, né? E demora. Agora, para quem já está no campo, é mais fácil de manusear. Você sabe mais que eu sobre o seu tema. Eu sei te orientar sobre ele, mas você que sabe mexer na soja. Entendeu a diferença? Então, assim, o TCC2 é a mesma coisa de eu falar para vocês assim, ó, vamos fazer tal coisa. Qual que é o resultado que deu? Você fala para mim assim, eu vou fazer um bolo. Aí eu te pergunto assim, ficou bom? Fiz um bolo ontem, professora. Ficou bom? Qual foi o resultado? Se o bolo ficou ruim, não adiantou nada você ter gastado aquele tanto de coisa, aquele tanto de tempo, ter se desprendido tanto para fazer. Então, o trabalho sem o resultado final, ele não é o trabalho, porque se você não teve o êxito nele, ele não serviu, né? Então, a gente precisa de pensar mais nisso para o TCC2, certo? Ok? Professora, Então, oi, Tainara, diga, amor. e a banca do 1 é a mesma da banca do 2 ou muda? A gente tenta colocar a mesma banca para que ela assista e dê continuidade no seu trabalho, né? É uma coisa que eu e a Janaína, a gente sempre tenta colocar a mesma banca do um para o outro. Mas na engenharia, nem tanto. Porque a engenharia normalmente é o Paulo, eu e a Cibele, as bancas. Aí entra o Juan, entra o Rafaelzinho, né, que veio ano passado convidado, que ele não era da instituição. Então, é um ou outro. É mais convidados, às vezes troca um pouquinho, né? Agronomia não, agronomia é mais fixo. Por quê? Porque, por exemplo, o aluno vai falar de solos. Aí é legal chamar a Janaína e o Vinícius, né? Ah, não, mas a Janaína vai estar de licença maternidade. Então, a gente vai tentar chamar outra pessoa, o Carlos. Então, cada semestre pode ser diferente, mas a gente tenta colocar a mesma banca. Ok? Tá. Bom? A Ronice, normalmente, ela sempre escolhe os mesmos professores. Ela que passa quem ela gostaria. Tudo bem? Tudo bem, então, professora. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, gente. Tudo de Fiquem bom com aí. Deus. Bons estudos para vocês. Semana que vem eu mando um recadinho para vocês no grupo, Boa mas nós estamos noite. vendo. Ó, beijos. Fiquem com Deus. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite,